Olá galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E como hoje é domingo, como que vocês estão? Tudo bem? E como hoje é domingo, é aquele momento assim, reflexão nesse nosso cantinho aqui, para relembrar do cantinho da amizade, né? Bem gostosinho. E hoje é domingo, então eu pensei, eu falei assim, domingo é dia gostoso pra gente poder fazer reflexões, pra gente poder então sentar, pra gente poder analisar tudo que aconteceu durante a semana e tudo que vai acontecer na próxima semana. Então assim, é bom a gente poder fazer aquela análise, né? Aquela autoanálise para ver se a gente tá legal, o que a gente precisa tirar, o que não precisa tirar, né? E eu sei que tem muita gente que gosta desse bate-papo mais assim, intimista, sem aquela loucura lá, né? Fazendo vlog, andando na cozinha, né? Deixando o povo tonto, né? E aí eu tava pensando, eu falei assim, nossa, esses dias eu tava lembrando de quando eu era criança, né? Vamos ver se vocês vão se identificar, tá bom? Com isso daí. Tem muita gente que não, mas no meu caso, quem me conhece sabe que isso é verdade. Não é que eu tive resistência para amadurecer, para crescer. Eu acho que o amadurecimento ele vem naturalmente, né? E claro, quando a gente busca muito ele também. Mas no meu caso, a respeito dessa transição, na verdade, né? Da fase que eu era criança para adolescência, até que foi tudo bem, não senti tanto assim a diferença de quando eu era criança para adolescente. Sabe assim? Para mim foi super natural. Porque eu não tive diferença, sabe? Eu acho que foi, olhando hoje agora, assim, eu acho que eu não senti tanta diferença assim. Aquela pressão, porque agora eu sou um adolescente, eu não sou mais criança, não sou visto mais como criança, né? Agora, depois da adolescência para a juventude, já foi algo mais que a vida começou a colocar na minha frente, assim, olha, você não é mais adolescente e você tem que começar agora a colocar os pés no chão. Mesmo assim, foi muito difícil na época, porque foi naquele período da separação, né, dos meus pais. E eu realmente vi que a vida colocou um monte de responsabilidades para mim. E foi no período da depressão, e depois eu tive que já sair da depressão rapidinho, como eu já falei para vocês. Mas ao mesmo tempo, parecia que eu não queria, sabe? Mas não era porque eu queria. Vocês entendem? É muito louco isso, gente. Não é que eu não queria. Eu falei assim, eu decidi não crescer, vou ficar adolescentezinho, criancinha, pro resto da minha vida. Não, foi um processo que custou muito eu entender. Por que eu digo isso? Eu ali com 16 anos, gente, sério, parece loucura falar, né? Mas também a geração, os tempos, melhor, os tempos eram outros, né? Não existia internet, mas mesmo assim tinha pessoas, né? Várias pessoas, né, gente? Da minha geração, que tinha a minha idade, que já tava querendo ter filho. Né? Eu não, eu tava querendo ter brinquedo, né? Brinquedo literalmente, brinquedo, show de mágica do Gugu. Porque era bom, era legal. Então assim, eu jamais vou dizer pra... quando eu vejo alguns perfis no Instagram, por exemplo, ou mesmo aqui no YouTube, dos anos 80, sabe? Aquele momento nostalgia que a gente acaba vivendo às vezes. E tem pessoas que falam assim, eu era feliz e não sabia. Não, gente, eu tenho certeza absoluta que eu era feliz e eu sabia de tudo, sabe? Então eu digo assim que foi meio complicado para mim essa transição, porque olhando agora, eu lembro que lá em Guarulhos, por exemplo, ou antes de Guarulhos um pouquinho, que eu já estava com 18 anos, mas antes disso eu nunca tive essa coisa, sabe, gente? Quando eu tiver 18 anos eu vou poder fazer tudo, que eu vou poder sair, que eu vou poder namorar, vou poder fazer qualquer coisa. Nunca tive isso, sabe? De verdade, eu nunca tive esse desejo, aquela coisa assim, que eu preciso amadurecer logo, porque eu preciso virar adulto logo. Não, nunca, de verdade, olhando agora, nunca passou pela minha cabeça. E aí nessa fase dos 18 anos, que eu podia, vamos dizer assim, entre aspas, fazer tudo, eu não fiz, eu deixei de fazer muita coisa, sabe? Eu acho que tem coisas que eu me arrependo. Eu poderia ter feito mais, sabe? Eu poderia ter arriscado mais. Hoje quando eu vejo que uma pessoa, por exemplo, diz, eu tirei habilitação com 18 anos, com 19 anos, e eu com 42 praticamente, né? Eu não tirei a habilitação, então assim, tá certo que não é uma regra, mas eu falo, nossa gente, como que eu deixei de fazer muitas coisas, né? Já assim, compatíveis com a minha idade na época. Nossa, tem pessoas que se formaram, né?
numa faculdade, com seus 20 anos, 21 anos, já tem uma faculdade. Isso nunca foi um interesse meu, né? Aí tem gente que pode falar assim, nossa, Adriano, mas não tem nada a ver isso que você está falando, porque, uai, tem gente que não quer fazer uma faculdade. De fato, eu não queria fazer uma faculdade, mas eu poderia ter feito um curso técnico na época, né? Mas não era o meu foco ali. Eu lembro que o único foco mesmo que eu tinha era de me tornar famoso, sabe? Isso desde criança. Eu sempre quis trabalhar na televisão, eu sempre quis ser ator, eu achava que ser ator era a profissão top, assim. Mas depois, já nessa época aí que eu fui morar em Guarulhos com os 18 anos, eu comecei a notar que não, que eu achava muito bonito, né, essa profissão, muito bonita na verdade a profissão de ator, de atriz, mas que eu acho que não combinava muito comigo não, porque tinha certas coisas que tinha que fazer, por exemplo, que eu acho que eu não ia conseguir. E aí eu comecei a ver que eu não ia saber separar a arte da realidade, entendeu? Então não era pra mim aquilo lá. Embora até hoje eu acho muito bonito, mas eu já desisti disso daí. E aí o tempo foi passando. Imagina, eu com 22 anos ainda não tinha uma profissão, não sabia o que eu ia ser, não sabia, então era muito perdido, assim, se eu for olhar, sabe? Eu comecei a entrar realmente no eixo, gente. Sabe, eu demorei, custei. Com 23 anos foi quando eu comecei a fazer o curso de cabeleireiro, sabe? Foi ali, imagina, galera, olha só, com 23 anos tem gente que já tem uma família formada, né? Mas, né, como eu falei agora há pouco, isso não é uma regra. Mas eu gostaria de saber de vocês, assim, né? Essa coisa da infância, da adolescência, custou a sair? Normalmente para a mulher, né? Às vezes a maturidade já começa bem cedo, né? Para o homem demora um pouco mais. Eu não sei se isso também é normal, né? Tá certo que tem pessoas que fogem à regra, né? Do padrão, vamos dizer assim. Mas olhando hoje eu falo, poxa, eu acho que as coisas deveriam ser do jeito que foram, sabe assim? Não tinha que ser diferente, porque daí talvez, se fosse diferente, talvez eu não estaria aqui hoje contando essa história para vocês e com a cabeça que eu tenho hoje, né? Para mim demorou mais a maturidade chegar e eu lembro muito assim, na época, quando eu era adolescente, principalmente jovem, né, que eu começava a ver as pessoas adultas mesmo, assim, né, e ficava pensando, falei assim, nossa gente, como que esse povo chegou até esse momento e pensar dessa maneira, sabe? Então, realmente eu posso dizer que foi um processo muito difícil e que em certas coisas, assim, eu me arrependo de não ter feito, sabe? Eu gostaria de ter feito, mas também na época eu não parei para pensar nisso, sabe? Mas foi bom essa mudança, porque assim, eu tive um processo também de, quando eu completei 30 anos, eu lembro que eu estava no salão, ainda trabalhando no salão lá da Amparo, e eu estava com 29 anos e aí eu já estava chegando, sabe, se aproximando essa coisa dos 30, né? Eu ia deixar, porque as pessoas falaram assim, olha, quando chega aos 30, aí é 30, 40, 50, acabou, né? Porque antes é o quê? É 10 anos, 9, não tem essa coisa, né? 15, 18, 20, né? Mas entra, quando entra, não entra, eu falo, ai, Senhor. Aí eu lembro que eu falei pra minha ex, né, a patroa lá do salão, eu falei assim, nossa, Amparo, eu tô chegando agora aos 30, tá me dando uma angústia, porque assim, eu tô sentindo que a minha infância tá ficando muito distante, olha só que, ai. Sério mesmo, gente, compartilha aí comigo se já aconteceu esse sentimento, se alguém já teve isso, pra mim não me sentir tão fora da casinha, tão peixinho fora do aquário. Porque eu tive isso, sabe? Eu tive essa coisa desse pensamento estranho, esse sentimento ruim. Parecia que eu estava realmente muito longe, mas é normal, né, Adriano? A gente vai envelhecendo, aí é normal, a gente tem que aceitar, né? E essa coisa do envelhecer, que tem muita gente que tem medo, né? Mas eu olho agora e falo assim, não, envelhecer, gente, que a gente tem que tomar muito cuidado, é o envelhecer mental, sabe? Tem pessoas aí
que tem 20 anos e tem uma mentalidade de uma pessoa de 50 anos, 60 anos, não dá para entender. Já outras pessoas têm, né, é o contrário. Tem pessoas que têm, sei lá, 50 anos com mentalidade de alguém que tem 20. Então não é uma regra, realmente não existe uma regra, né? Apesar que tem pessoas que têm 50 com uma mentalidade de 20, porém é muito maduro, né? E tem pessoas também que são super jovens e são muito maduros, né? Daí eu fico pensando, o que levou essa pessoa a ter essa maturidade precoce, né? Será que o certo é você ter 20 anos e ser super maduro, mas aí você não tem vivência, né? Você pode ter a cabeça no lugar porque você fez lá a faculdade, você já tem um emprego fixo, né? Porque eu digo isso porque eu já vi lá no hospital pessoas com 23 anos, né, se formarem enfermeiras assim, já tem um trabalho fixo, tá tudo certinho. Porém, não quer dizer que essa pessoa seja uma pessoa que tenha uma maturidade 100% formada porque não tem vivência, né? Mas cada história é cada história, né? Cada um é cada um. Mas o que eu queria compartilhar com vocês, na verdade, hoje é isso. É que mesmo tendo demorado um pouco retardado, né? A minha maturidade, essa coisa de olhar para trás e falar, não, foi ótimo o que eu vivi como criança, como adolescente, mas passou, Adriano, né? Chega, não dá mais. Agora é você olhar para a sua realidade, para o futuro, né? Na verdade, principalmente para a sua realidade, que é o que nós temos, que é o presente. Lógico, né? É projetar um futuro, mas viver o hoje, né? Com maturidade. Olhar e ver o que foi bom, o que não foi bom, as coisas ruins que a gente acaba passando, que isso acaba realmente fortalecendo aquilo que a gente sempre fala, né, de não ignorar, na verdade, e não deixar passar as coisas que a gente vive de ruim. Porque sempre nas coisas, né, nos momentos chatos e ruins da vida, é onde a gente acaba tirando ótimas lições, quando a gente observa isso. Tem pessoas que passam e passam despercebido, mas como eu disse, cada um é cada um. E hoje eu olho para trás e falo assim, nossa gente, aquela besteirinha que eu tive quando eu completei 30 anos, agora com 40, praticamente 42, se Deus quiser, acabou, gente, sabe? Não existe isso mais. Eu não tive essa crisezinha quando eu completei, por exemplo, 40 anos, sabe? Eu não tive, porque eu entendi que, na verdade, essa coisa da infância sempre vai ficar guardada na nossa vida, não é? Por exemplo, quando eu brinco lá no canal Deu o que Falar, que eu fiz ontem, as brincadeiras, tudo, né, pra gente poder sei lá, esquecer dos problemas, tudo, com Fofoca na Madruga, é justamente isso. É a gente poder liberar um pouquinho aquela criança que ainda existe dentro da gente. É obviamente que a gente não vai poder ficar fazendo certas coisas, igual eu estava lembrando essa semana, que eu adorava brincar quando eu tinha os meus 9 anos, no meio da sala como se fosse um sapo. Sabe, de ficar pulando. Eu fiquei imaginando hoje, se eu fizesse isso hoje, as pessoas iam me chamar de doido, né? Então, porque naquela época cabia certos tipos de brincadeira. E aí, infelizmente, tem pessoas que têm uma certa idade, vamos dizer assim, 20 e poucos anos, 30 anos, que tem certas atitudes, né, de criança, não que essa pessoa tenha algum problema mental, não. Essa pessoa às vezes é tão imatura, e aí é chato pra caramba, né? Por isso que a gente tem que acompanhar nossa idade, né, as coisas, porque senão a gente acaba se tornando inconveniente fazendo certos tipos de brincadeiras que não agradam, né, que não é legal. E esse tipo de pessoa começa, sabe aquela coisa assim, ai, não gosto de ter amizade com esse tipo de gente? É assim. Por isso que a maturidade é importante, né? Então, hoje não que eu seja um maduro, mas é bom a gente estar aberto a aprender cada vez mais, mas sem deixar aquela coisinha legal que nós fomos. Tem muita gente que acaba se tornando maduro, porque tem isso também, né? Se tornando maduro e começa a ser ranzinza, chato, sabe? E também não é legal. Esquece que um dia foi criança. Talvez por talvez querer esquecer, talvez a infância não foi lá essas coisas, né? Tem muita gente que fala isso mesmo. Ah, eu não tive uma infância que eu possa olhar e lembrar com carinho, né? Então compartilha com a gente agora esses momentos. Se demorou, na verdade a reflexão é essa. Quanto tempo demorou para você realmente olhar para você no espelho assim, hoje, com o pensamento que você tem hoje, e falar, não,
eu consegui me livrar da época de criança, né? Com quantos anos você conseguiu essa proeza que para mim demorou muito? E você lembrar, né, olhar para trás e falar assim, não, eu lembro com carinho, com respeito, mas ficou lá atrás, né? E mesmo assim eu não deixei a criança que existe dentro de mim. É meio confuso, meio complicado, mas é simples quando a gente entende que a gente tem que caminhar, a gente tem que fazer as nossas coisas com maturidade, mas com bom humor também, né? E é isso, galera, a reflexão hoje de domingo, lembrando que, olha, hoje amanheceu chovendo, né? Quer dizer, chovendo não, aí choveu um pouquinho, mas não tá aquela coisa de tempestade, nós vamos ver os dinossauros, daí tudo que eu filmar hoje, tá, eu vou postar amanhã, segunda-feira, tá bom? Então eu espero de verdade que vocês tenham um domingo maravilhoso, tenham tido já, né, um domingo maravilhoso, uma ótima semana para todo mundo, e amanhã a gente se encontra aqui, se Deus quiser. E se você gostou desse nosso pequeno bate-papo, essa pequena reflexão de domingo, e se vocês querem que eu faça mais esse tipo de vídeo, por favor, comente aqui, deixa o like, que daí eu fico sabendo que vocês estão gostando. Compartilhe nas redes sociais também, chegou, gostou do canal? Opa, se inscreva e não esquece de ativar o sininho para ficar esperto toda vez que eu postar um vídeo novo, tá? E nunca se esqueça, você é capaz, tem valor. Um forte abraço bem grande no coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser.